Senhoras e senhores, hoje a gente vai testar o nosso drone novo, que é o DJI Mini 5 Pro. Tá sendo lançado hoje, a DJI mandou pra gente testar e a gente teve uma ideia muito estúpida. A gente virou pra nossa amiga Mari, que é aquela sem noção que levou a gente pra fazer uma trilha no alto de uma montanha que quase matou metade do grupo do coração, e a gente falou assim, escolhe uma trilha pra gente ir junto e usar o drone nela. Ela falou, beleza, só que hoje de manhã ela mandou uma mensagem assim, tragam snacks, água extra, um moletom, equipamento de emergência, apito de urso. Pra você que não conhece essa linha mini da DJI, é uma linha com drones que pesam menos de 250 gramas. Por quê? Porque em vários países você não precisa de uma licença de piloto para pilotar um drone de 250 gramas. Aqui no Canadá, por exemplo, não precisa. Na Europa também não. Por que 250 gramas? Porque a velocidade máxima que ele atinge quando ele cai não é o suficiente para machucar alguém. Esperto isso. Mas todo ano eles impressionam a gente demais por conta da tecnologia que eles conseguem colocar nesses drones. Caramba, olha o tamanho do kit. E esse ano o treco tá louco. A gente tem aqui a versão dele do Fly More Combo. Você pode encontrar ele em outras versões também, mas essa é a que vem mais coisa. É a mais completa. Um monte de acessório. Tá aqui nosso drone, tem um monte de coisa aqui também. E o carregador. E a bateria. Nossa, mas que bolsinha bonitinha, hein? Essa é maior que as outras, inclusive. Pois é. Já vem pronto pra voar. Vamos lá. Ele vem com a versão do controle que já vem com a telinha, porque tem aquele outro que é um pouco mais barato, mas você tem que ligar o seu smartphone nele. Vem também com kit de bateria, 3 no total, a outra tá dentro do drone. Vem também com filtros ND e um monte de hélicezinha reserva, caso você, né, inevitavelmente, não é mesmo? Oh, é bom, é bom. Mas vamos falar do drone primeiro. Ele se prende com uma peça só em volta daqui, é só uma, não tem como errar, e ele abre desse jeito aqui. Ops, tem um cartão ali. Tirar o papelzinho. É, exato. Ele desdobra desse jeito. E já ligou. E já liga. Você tem a opção de, assim que você desdobrar, ele já ligar. E é a opção que já vem definida como padrão. Você pode mudar isso depois. A coisa mais impressionante dele. Primeiro, ele tem, como em outros modelos, aquela câmera 360 que serve pra enxergar em volta dele. Não é pra filmar, é pra evitar que você bata nas coisas. Isso é muito importante. Só que, adicionalmente, esse modelo aqui tem LiDAR na frente também. O que isso te permite fazer? Você pode evitar colisões, choques com baixa luminosidade. Basicamente, você pode voar à noite só com luz de iluminação da rua. E frontalmente ele vai conseguir parar se for bater em alguma coisa. Obrigada, DJI. E a coisa mais sensacional, se você entende de filmagem alguma coisa, vai ficar muito empolgado agora, que era uma coisa que só tinha em drones mais pesados e mais caros, mas tá chegando, até onde eu sei, pela primeira vez um drone com menos de 250 gramas, que é o sensor dele. O sensor dele é um sensor de 1 polegada, que para um drone desse tamanho é um sensor gigantesco. Você aumentando o tamanho físico do sensor, é um sensor de 1 polegada e 50 megapixels, você aumenta a qualidade da imagem também. Você vai sair daquela imagem que parece de um celular barato e vai para uma câmera point and shoot. Desse nível, sabe? Melhorzinha. Ele tem uma bateria que dura mais, tem também um gimbal que gira até 225 graus, então a gente vai fazer uns takes muito legais, tá? E serve também para filmagem vertical. E também uma coisa sensacional, se você tiver aí a sua bateria da linha Mini 3 ou Mini 4, funciona nele também. Então... E aqui para uma comparação física com o 4, no 4 você tinha 2 peças para poder proteger ele, que é isso daqui, e depois você tem que tirar isso daqui também. Nesse, como vocês viram, é tudo uma só, o que eu achei super interessante. Bem prático. E assim, com o 4, primeiro, você tem uma câmera com um sensor menor. Nossa, você vê ali o tamanho, dá pra ver. Dá pra comparar mesmo. Exato. E também você não tem os sensores de LiDAR aqui na frente. Essa é uma das grandes diferenças. Ele também tem memória interna, caso você esqueça o seu cartão em casa. E ele também tem um sistema novo de filtro ND. Filtro ND é esse negócio que parece um óculos escuro para sua lente, basicamente para controlar a quantidade de luz que entra nela. Em algumas situações você vai querer fazer isso. Nesse ele funciona com pressão. É só você colocar encaixe mesmo. E quando você quiser tirar, é só puxar. Seja cuidadoso. Em que furada a Mari vai colocar a gente? E a gente foi para uma trilha escolhida pela Mari e pelo namorado dela, que é o John. Os dois são muito experientes com trilha e o John é um ultramaratonista. A gente foi para Squamish, que fica perto de Vancouver, e a ideia era subir um pique chamado Silahai. Silahai? Desculpa, eu não sei pronunciar. Mas já chegando lá, a gente deu uma sorte muito grande de encontrar o fenômeno natural para poder filmar com drone. É que de
de 2 em 2 anos, pelo que me contaram, naquela região, o salmão rosa sobe o rio para poder desovar. É um monte de salmão de água salgada subindo o rio para desovar lá em cima e eles morrem. É porque eles não conseguem sobreviver à água doce, eles são de água salgada, deve ter uma explicação melhor que isso, desculpa. Aí a gente conseguiu encontrar uma parte em que os salmões estavam reunidos, descansando aparentemente, porque em alguns lugares do rio tem essas piscinas que formam, eles ficam parados lá por um tempo para recuperar energia. Aí eu fui levantar o drone para mostrar a cena de uma forma que só o drone consegue mostrar, porque eu voei exatamente em cima dos peixes. Dá para dar aquela panorama, você vê os peixes todos reunidos, é muito legal. E foi a primeira vez de fato que eu vi esse fenômeno assim de perto. Eu moro na Colômbia Britânica, no Canadá, aqui tem esse negócio acontecendo de tempos em tempos com mais de uma espécie de salmão, só que quando eu cheguei lá de forma nada planejada, a gente viu essas coisas todas acontecendo, esse fenômeno da natureza, e eu tava com drone. As imagens ficaram muito boas. É aquelas imagens que eu faço pro vídeo, mas elas depois vão pro NASP e eu quero guardar pra vida, que eu quero rever depois no futuro, não é mesmo? Mas enfim, a gente tá aqui pra falar do drone e é um review dele. Vamos parar de falar de peixe. E o primeiro teste que eu tentei fazer das novas funções do drone é a detecção dele de obstáculos, se ele para de fato antes de bater em alguma coisa. E o mais importante é, se com o LiDAR ele para mesmo em locais em que não tem uma luminosidade ideal, que era o caso de onde a gente estava, porque tinha muita sombra. Como configuração padrão, ele para antes de bater nas coisas, ele estava parando de fato. Só que você pode mudar para ele desviar de forma autônoma. E é isso que eu queria testar, porque você pode mandar ele te seguir no meio das árvores e ele meio que desvia de tudo, em princípio. E de fato, o sistema de detecção de movimento dele funciona. Tipo, não tinha isso nesses drones pequenos, tá? Funcionava, mas você tinha que ter uma iluminação boa. Agora eu confio muito mais nele, tá? Muito mais. Mas aí a gente teve que fazer a trilha, não é mesmo? A minha ideia era chegar lá em cima da montanha e voar o drone lá durante o pôr do sol. A Golden Hour, que todo mundo chama, que é o melhor momento para você filmar alguma coisa. Se você viu o vídeo do Cadê a Chave que a gente cobre toda essa aventura, você sabe que não foi. Foi uma trilha pedreira, com uma altura absurda, no lugar sem infraestrutura nenhuma, aquele tipo de trilha que não tem nada marcado, nada preparado, você só sabe que dá pra ir porque tem alguém experiente que tá indo na frente te mostrando onde pisar. Mas eventualmente você tem que catar cavaco, você tem que segurar em raiz de árvore, você tem que se puxar pra cima, você tem que escalar pedra, e eu fiz tudo isso carregando o drone, que não é muito pesado, 250 gramas mais o controle, não tenho o que reclamar, tinha umas baterias extras também, mas eu também tinha que carregar a câmera DSLR e o meu tripé. Enfim, chegamos lá em cima. E eu queria de fato testar mais algumas funções e também a qualidade de imagem do drone. Só que eu tava morto, beleza? Morto. Metaforicamente, né? Porque eu tô vivo aqui, vocês estão me vendo, eu não sou alma penada. Aí o que eu fiz? Eu coloquei o drone no automático, 100% no automático, o drone tava decidindo toda a exposição em balões de branco pra mim. A única coisa que eu fiz diferente é gravar em D-Log-M, porque ele tem um formato log também pra você trabalhar com ele na pós-produção e escolher cor depois. Tipo, a imagem vem assim pra você e você pode colocar cor nela depois desse jeito, o que é muito bom pra pós-produção. Mas enfim, tava tudo no automático, tá? Se você quer saber como a câmera consegue se comportar quando você não entende absolutamente nada de filmagem e vai deixar ela decidir tudo pra você, essa é a sua chance de ver isso agora. E também você vai poder ver o drone filmando em baixa luminosidade, porque a gente chegou lá um pouco depois da hora que eu queria. Tá? O sol já estava se pondo, a Golden Hour já estava no finzinho. Então nós temos vários testes não intencionais aí, beleza? Eu testei uma das funções dele de fazer movimentos pré-programados. Você pode fazer uns movimentos automáticos com drone enquanto ele te traqueia ou traqueia alguma outra coisa. Não é novidade desse drone, mas o que é novidade dele é que o sistema de tracking funciona de forma muito melhor do que eu vi no Mini 3 Pro ou no Mini 4 Pro. Você marca ele e eu não consegui fazer ele perder o alvo ainda. E outra coisa muito legal que ele faz é que você pode virar a câmera dele em até 225 graus, o que garante um vídeo vertical que não perde resolução, porque você não precisa cropar no sensor na horizontal, a câmera dele vira de fato, mas também você pode fazer takes que nem esse, com o drone movendo para trás e a câmera girando ao mesmo tempo. Ali tô eu sentado controlando tudo.
tá? Tá tudo na mão ali. Mas é um take muito legal, tá bom? Muito legal. E o mais impressionante disso tudo é que lá no alto da montanha tava ventando demais. Tava ventando pra caramba. A gente tava no lugar chamado Squamish, que chama lugar do vento, ou lugar que tem vento. Desculpa, algo do tipo, tá? Tem a ver com vento. E é totalmente justificável. E quando você olhava o drone naquele vento, o drone tava penando mesmo, sabe? Tava difícil de manter estabilidade. Mas quando você olha a filmagem dele, nem parece que tá ventando. Eu não sei qual é a bruxaria. Aí tem essa parte legal também que você colocando aquela câmerazinha nele, você consegue ver o LiDAR piscando, porque a olho nu você não consegue e a câmera pega. Mas depois a gente teve que colocar o drone de volta na mochila, a câmera também, e quase morrer descendo aquela montanha no escuro. Tá no vídeo do Cadê a Chave se você não viu. Mas eu vi tudo que queria naquele dia? Absolutamente não. Gostaria de ter feito? Gostaria. Não fiz porque quase morri subindo a montanha? Sim, mas aí no outro dia de sol a gente foi para um lugar aqui de Vancouver chamado de Deep Cove. Primeiro porque o governo deixa voar drone lá sem você ter carteira, se ele tiver menos de 250 gramas, e também porque eu posso voar para cima da água, porque uma das regras aqui é eu não voar em cima de pessoas. Respeito às leis em primeiro lugar. E logo depois que a gente decolou, eu tive que fazer esse teste com a Nils, que eu vi outra pessoa fazendo na internet, que o sensor da câmera é tão grande, esse sensor de 1 polegada, que ele tem que focar em planos diferentes. Aí a gente ficou brincando na frente da câmera com o foco do drone. E eu achei isso impressionante porque câmeras que tem um sensor muito pequeno, igual essa câmera aqui, que é uma câmera esportiva, é uma GoPro, ela não foca. Ela basicamente tem um foco infinito a partir de uma distância dela. O sensor é tão pequeno que tudo tá em foco. Normalmente é 30, 20, 40 centímetros. Então não tem que ter trabalho de foco nenhum. O drone tem. Isso é bom, tá? Isso é positivo. Só quero... Continuemos. Eu fiz mais um teste de tracking com ele usando a minha assistente. Na verdade, eu marquei a Nilce no controle e eu mandei o drone seguir ela. Eu basicamente segurei para frente com o drone e o drone foi seguindo ela, desviando de árvore, e ela ficou presa no drone, metaforicamente. Eu tô dizendo isso no sentido de que o track do drone não perdeu ela. Eu dei umas orientações pra ela, mandei ela seguir pra cima, pra baixo, coisa do tipo. Eu tentei fazer o drone perder ela e ele não perdeu. E ele fez isso enquanto tava desviando de árvore, porque eu tava voando muito baixo. E também eu usei a saída ao Deep Cove para poder comparar o Mini 5 Pro com o Mini 4 Pro, a edição passada. Qual a diferença na imagem? Eu voei com os dois drones, voltei eles para nossa direção. Na verdade, quando eu pude olhar depois no computador em casa, eu não vi tanta diferença no alcance dinâmico nessa cena. Porém, eu achei em geral a qualidade de imagem do 5 muito melhor. É uma imagem que eu entrecortaria com uma câmera muito maior. Eu não vejo a necessidade de trazer um drone maior que esse para fazer uma imagem de maior qualidade. Nesse sentido, ele me impressionou bastante, mas a imagem do Mini 4 Pro já era boa o suficiente para 95% dos casos. Provavelmente você pode jogar a imagem dele numa distribuição para TV, por exemplo, e ninguém vai pensar que ela saiu de um drone de 250 gramas. Então o Mini 4, nesse sentido, muito bom. Mas já que os dois drones estavam no alto, a gente tentou filmar um com o outro. O que é meio complicado, no olhar assim você não consegue, você tem que olhar nas ferramentas de medição e tal no controle e tentar fazer uma ficar igual a outra. Mas deu. Tá? Mas deu. Sim, estamos vendo, Nilce! Estamos vendo! Mas o teste que é o mais importante é o do contra-luz. Eu virei os dois drones para essa parte aí que tem uma floresta embaixo, umas árvores e tal, com o sol torando em cima, e eu vou dizer para vocês, nessa parte o Mini 5 conseguiu segurar muito mais informação na parte escura, mas muito mais mesmo. Nesse sentido, o DJI 5 Mini é muito melhor. A qualidade de imagem dele também nessa cena é muito melhor quando você olha os barcos e tal. Mais uma coisa que eu notei, e isso eu não sei se é algo do Mini 5 de fato, ou se é porque ele estava numa posição um pouco diferente do Mini 4. Mas na imagem do Mini 5 você consegue ver um vazamento de luz entrando. Você vê que a luz bate na lente e tem um pouco de reflexo. Eu não estava usando o filtro ND, é a câmera do drone. E deu essa diferença. E por fim, quando eu mandei os dois drones voltarem para pousar, o 5 veio exibindo de novo a detecção de obstáculo dele. Porque o 4 é menos confiante, ele sobe, vai lá na casa do caixa-prego para evitar a árvore, evitar tudo, chega mais ou menos no ponto em que ele tem que pousar, porque ele grava a localização geográfica para fazer isso automaticamente, e aí ele desce. Mas ele vem lá de cima mesmo, ele sobe tudo com medo de árvore. Enquanto 5 chega assim, véi,
Véi, eu sei fazer isso, tá? Eu tenho medo não, eu sei fazer isso. Toda a confiança do mundo, não quer saber de nada. Ele veio e pousou. Mas de fato, eu tô impressionado com o DJI Mini 5 Pro, porque ele tem uma qualidade de imagem muito grande pro tamanho dele, com um sensor que a gente nunca imaginaria num drone com esse peso. Ele talvez não seja um upgrade justificável do Mini 4 Pro, se você tá feliz com a qualidade de imagem do Mini 4 Pro, ou se você simplesmente tá voando em cima de tudo e não tem que se preocupar com obstáculo nenhum. Tem a galera que só coloca o drone lá em cima, tá? Tem nada pra bater e vai. Mas tem os doidos que estão voando no meio das árvores, não é mesmo? Se a qualidade de imagem e a detecção de obstáculo não forem uma coisa que justifique em preço pra você, o 4 tá muito bom ainda. Tá excepcional. O 4 é muito bom, tá? O 4 é muito bom. Mas assim, aquele sensor de 1 polegada no 5, a imagem tá sensacional, amigo. E olha que eu voei com todos os drones, tá? Eu voei desde o primeiro de 250 gramas. Eu voo drone aqui no Canadá há anos, nunca tirei carteira. Só posso voar até 250 gramas, não tem nem opção. E esse salto de qualidade de imagem do 5 foi a maior que eu vi de uma geração para outra até agora, eu acho. Teve um salto muito grande do 2 pro 3 Pro, mas eu não vou contar essa daí porque eles lançaram na geração do 3 Pro um 3 não Pro também, que tinha uma qualidade de imagem mais parecida com 2. Então eu vou dar essa coroa pro 5, tá? Mas é impressionante de fato. Então esse é o meu review, não esqueça de largar um joinha aí se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, até a próxima, tchau!